Senhoras e senhores, bom dia. Para que a cerimônia transcorra com tranquilidade, eu peço que os aparelhos celulares sejam desligados ou colocados em modo silencioso. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de recebê-los para o 4º WCTI, Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação. Este evento é uma iniciativa do recém-criado Departamento de Inovação, o InovoERJ, que está vinculado à Subreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa SR2. A missão do Departamento de Inovação é articular e promover a inovação tecnológica entre os setores da academia e da sociedade. Integram o InovoERJ, o Escritório de Patentes, o Observatório de Inovação e o Escritório de Projetos. Para a abertura desta solenidade, presente à mesa o magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Ricardo Vieira Alves. Convido neste momento o vice-reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Paulo Roberto Volpato Dias. Representando o excelentíssimo senhor ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, o senhor Luiz Antônio Elias, secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Presidente da FAPERJ, professor Rui Marques. Representante da FINEP, senhor Alexandre Barratti. E o representante do CNPq, senhor Guilherme Salles. Desta solenidade, passamos a palavra ao magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Ricardo Vieira Alves. Bem? Me ouvindo ou não? Agora, melhor. Bom dia a todos e a todas. Meu querido amigo Antônio Elia, um velho companheiro de muitas décadas, representantes do CNPq, da FINEP, um magnífico vice-reitor, sou Rui Garcia Marques, presidente da FAPERJ, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, a professora Marinilza é a coordenadora é a diretora deste departamento e a coordenadora desse evento. Senhoras subreitoras, senhora diretora do Centro de Tecnologia e Ciências, professora Maria Georgina, senhores diretores aqui presentes, Maria Eugênia, Jacques Magela, Mário Sérgio, diretor do Biomédico, professora Lenar, professora Regina Henriques, professora Mônica, deixa eu ver mais diretores, professora Rosana, professora Ana Lúcia, professor Francisco, professor Jorge. Falei todo mundo? Acho que sim. Falei. Nós estamos fazendo o 4º Workshop de Ciência e Tecnologia com o tema Economia da Inovação. Luiz Antônio, o ranking da Folha de São Paulo foi... Recebi a notícia de que nós somos inovações, nós estamos sendo transmitidos pela internet. Estamos na rede. No ranking tem dois indicadores que mexeram com a posição da universidade, alteraram a posição da universidade no ranking da Folha de São Paulo. Um deles foi a avaliação de mercado sobre o profissional que a gente forma, no qual nos colocou quase que no índice máximo na avaliação dos nossos profissionais. O outro
em que nós nos diferenciamos e começamos a nos diferenciar na área de inovação. Isso alterou substancialmente o perfil da universidade e o reconhecimento da universidade no cenário acadêmico nacional. Na realidade, na nossa avaliação, nós estamos ainda muito aquém do que queríamos e do que desejávamos. Nós temos o representante do CNPq não pode ficar escondido do CNPq, por favor. Não fique escondido atrás da... imagina. Nós estamos muito aquém do que devíamos, mas e do que pensamos, do que gostaríamos. E nós estamos tentando desenvolver, ao mesmo tempo, políticas internas e políticas claras de incentivo e de definição. Adriana, não tinha te falado, da Faculdade de Administração, como vai? Muito aquém, mas nós estamos tomando ações e atitudes políticas concretas. A primeira, quer dizer, fizemos um pequeno edital aqui interno de estímulo a empresas júnior. Foi a única universidade do Brasil a criar um edital interno em um pequeno financiamento que surtiu um efeito gigantesco. Mas por quê? Junto com esse financiamento veio um apoio em contabilidade, um apoio em logística, que a própria universidade conferiu, e a consolidação de orientadores permanentes e fixos que estão recebendo uma bolsa. Ou seja, uma clara intenção. Otávio Leite, que foi nosso aluno, apresentou uma emenda para o MCT para aumentar o financiamento, que também a rede UERJiana é substantivo. Então, que nós vamos conversar no ano que vem na liberação desses recursos para aumentar esse potencial desse programa. Nós estamos fazendo uma reestruturação orgânica das incubadoras e querendo ampliar a atividade de incubação de empresas para além do tradicional. Ou seja, com uma certa visão estratégica do que a gente quer incubar e de que maneira incubar, e que crie situações claras de modificação de cenários de desenvolvimento econômico regional. Ao mesmo tempo, começamos a pensar e vamos desenhar um projeto de incubadoras de base social e de intervenção social. Ou seja, como a universidade pode, principalmente no processo de UPP e de pacificação da cidade do Rio de Janeiro, criar condições e estimular a empregabilidade e a expectativa de inovação. Quer dizer, essa semana no Globo sai um resultado de uma pesquisa que foi desenvolvida pela universidade, pela Alba Zaluar, que traz um dado fabuloso, que o Rio de Janeiro reduziu as mortes de jovens com a política de segurança, comprovadamente, ou seja, conseguimos ter mais jovens do que tínhamos por morte, inclusive por homicídio. Mas é preciso dar esperança a essa juventude, criar condições para que essa juventude tenha. Marineus e o grupo com Rito começaram a desenvolver um processo de indicadores de inovação para bases sociais desprotegidas ou desprivilegiadas. Como é que você estabelece a inovação, como é que ela modifica o emprego, como ela modifica a condição de vida e como é que ela vem. Nós estamos com um processo estratégico de intervenção no interior, com modelagens e ampliação da nossa atividade, com modelagens novas, ou tentativas de modelagens novas, que tem uma relação da nossa intervenção acadêmica com a intervenção social e com a intervenção de desenvolvimento. Bom, nesse cenário,
uma universidade pública e uma universidade como a nossa, com forte implicação com a realidade social, nós temos que ser capazes de desenvolver atividades e atitudes de inovação, mas, ao mesmo tempo, de produção de bem-estar social. Essa é uma correlação direta e que nos diferencia de outras instituições não públicas, por exemplo. O que nos importa? Primeiro, o Brasil, e lamentavelmente, nós estamos entrando atrasados no cenário internacional nesse processo. Nós abdicamos, inclusive universidades abdicaram da intervenção ou da produção de tecnologia ou da inovação como um problema da instituição. Isso era um problema do mercado, era um problema da indústria, não era um problema da instituição acadêmica. Estamos muito atrasados em relação ao cenário internacional e outros países do mundo. É preciso que a gente resolva esse gap e quebre esse gap com associações e com sinergia. Senão não vai dar certo. Não dá para criar um processo individualizado institucionalmente para romper as necessidades do Brasil e do país nesse momento. Eu tenho dito muito que eu tenho feito uma metáfora, uma metametáfora sobre a Belíndia do Edmar Baixa. Quer dizer, a Belíndia do Edmar Baixa foi num cenário da desigualdade, ou seja, de que o Brasil era desigual e tinha indicadores de Bélgica, indicadores de Índia, se bem que Índia hoje não é uma referência para esses indicadores. Mas considero eu que isso mudou de eixo. Se temos as desigualdades, ou ainda se mantêm, elas vêm sendo reduzidas sistematicamente no âmbito social, por exemplo, nós passamos por um processo de desenvolvimento enlouquecido, onde hoje nós temos problemas de primeiro mundo e problemas de terceiro mundo ao mesmo tempo. E essa é a nossa nova Belíndia. Ou seja, nós temos uma população com 76 anos ou 74 de expectativa de vida. Quando há 30 anos atrás, nós estamos menos de 60. Nós temos um problema que fazer com os nossos idosos. Não tem uma infraestrutura social, uma infraestrutura de apoio, como o processo americano levou 50, 60 anos para criar essa estrutura de bem-estar social que nós não temos. Nós temos um problema de droga que nós não tínhamos, que o seu problema só tem problema de droga de consumo, não de produção. Quem é primeiro mundo. Terceiro mundo só produzia, não consumia, não tinha dinheiro para isso. Quer dizer, quem consumia era o primeiro mundo. Nós estamos vivendo isso ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo um processo de desenvolvimento de indicador econômico de 3%, 4%, 2% ao ano, ou seja, nessa... E isso explodiu o sistema. Com essa taxa de crescimento, que não é uma taxa substantiva, não tem profissional para o mercado. Quer dizer, o mercado está quebrado. Nós estamos precisando acelerar processos de inovação, de diminuição de custos de produção. Nós precisamos estabelecer uma política de propriedade intelectual ou de desenvolvimento intelectual no Brasil rápido e acelerado, e, ao mesmo tempo, resolver o saneamento de Caxias. Quer dizer, a maior cidade metropolitana, nossa vizinha, 60% da população está sem estrutura de saneamento, sem escolaridade, sem posto de saúde, sem atendimento básico de saúde. Ou seja, só que não dá mais, no processo da nova Belíndia, ou dessa metáfora que faço, não dá mais para atuar, resolver os problemas do terceiro mundo, para um dia resolver os problemas do primeiro mundo. Nós vamos ter que resolver os dois ao mesmo tempo. Isso só vai ser feito com uma grande criatividade e, ao mesmo tempo, na construção de novas sinergias ou novas relações para poder dar conta desse momento que a gente está vivendo.
A professora Maria Georgina coordena um prédio lá na Fonseca Teles, qual nós temos dificuldades da montagem, que é a montagem de uma estrutura de laboratórios pesada. É um prédio que foi a nossa antiga Faculdade de Ciências Médicas, etc. Nós queremos ali montar uma estrutura de laboratórios pesado da área tecnológica. É claro que esbarramos em problemas nesse momento de financiamento, porque é uma maluquice. Nós temos financiamento para equipamentos, nós temos financiamento para montagem de grupos, nós estamos com equipamento de ponta, mas não temos financiamento para hidrelétrica, hidráulica, elevador. Ou seja, isso você não encontra no mercado. E sem isso você não faz aquilo. Acho eu, Maria Georgina, e talvez conversando um pouco aqui com Liz Antoneria, que ali pode também ser um exemplo dessa nova sinergia, convidando o pessoal do CBPF para trabalhar com a gente, convidando o pessoal do INPA, convidando os laboratórios do CNPq, para serem nossos parceiros e montar uma relação conosco dentro da universidade. Quer dizer, ter uma ponta na relação com estudantes de graduação, de situações novas, do qual a gente abre uma nova sinergia, uma nova relação. Quer dizer, esses institutos CNPq não têm estudantes de graduação e de formação e podem ser nossos parceiros no desenvolvimento de atividades de pesquisa, de formação, de criação de novos recursos humanos. E com isso, quem sabe, a gente dá um salto de qualidade e cria um prédio de laboratórios fascinante com uma outra perspectiva no Rio de Janeiro. A Tatiane vem dirigindo processos com relação à questão de discussão estratégica nossa, e assim a gente vai fazendo. O que importa é que nós vamos ter que atuar nesses dois mundos rapidamente. Se não atuarmos nesses dois mundos, o Brasil corre um risco grave de um dia ter mais problemas, e muito mais problemas, do que soluções possíveis. E se tivermos muito mais problemas que soluções possíveis, somos inviáveis. Não tem jeito. Perdemos soberania, que alguém vai ter intervenção. Perdemos atividades e tal. Esse campo da economia, da inovação, não pode ser dirigido exclusivamente a esse foco estrito senso da atividade econômica já estabelecida, mas na geração de novos modelos econômicos, inclusive das populações mais pobres e dessa nova classe média que o Brasil criou, que precisa ser inserida de outra forma no mercado de trabalho, e a gente assim fazer o dever republicano que não fizemos há mais de 100 anos atrás. Que devíamos ter feito, mas não fizemos. Temos que inserir. Bem-vindo, meu velho amigo. E ao CNPq, e à FINEP, e o professor da UERJ, Rui Garcia Marques. Eu nunca faço você esquecer isso, né? Mas você não esquece, você, graças a Deus, não esquece a sua origem. Desde aluno daqui até professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, Rui. Eu também, a tua trajetória é de muito orgulho para todos nós. À frente, é um belo seminário. Marinilza, a Marinilza se preocupa com isso há muitas décadas. Ela tem uma qualidade fascinante, porque ela não só não envelhece fisicamente, é o mesmo jeitinho de décadas atrás, como tem uma capacidade... alguns anos. Como menos. Algumas décadas, há 2 ou 3, pelo menos. Como tem uma capacidade de renovação intelectual impressionante. Impressionante. A juventude intelectual de Marinilza supera qualquer dilema da sua vontade guerreira, etc. Mônica, meus parabéns por ter criado o departamento. Eu vou depois abrir a palavra para vocês aqui, só que eu não quis compor uma mesa mais gigantesca do que essa, que já está aqui, esse auditório. Professora Dirce, da Filosofia e Ciências Humanas, diretora. Quem mais chegou? Professora Inês, do Instituto de Nutrição. Você viu que está todo mundo aqui. Sou Jorge, vice-diretor. Sou Marcos, diretor da Química, do Instituto de Química, que pega Química e Engenharia Química. Senta aqui, por favor. Bem-vindos, bom trabalho.
Passamos a palavra ao secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Luiz Antônio Elias. Bom, muito bom. Acho que eu estou com o mesmo problema que você. Muito bom dia a todos e todas, senhores pesquisadores, servidores dessa casa, funcionários, alunos. É uma enorme satisfação para o Ministério da Ciência e Tecnologia ter a oportunidade de debater aquilo que chamamos da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, consolidada no ano passado, com uma determinação clara da presidente Dilma de que pudéssemos estruturar uma política não só articulada com a política industrial, mas articulada com um conjunto de atores que envolvem esta agenda, chamada Agenda de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é uma agenda sistêmica, é uma agenda transversal e, portanto, tem que ser integrada com o Ministério da Educação, tem que ser integrada com a Agricultura, tem que ser integrada com os diversos atores, com a defesa, com a saúde, com vários atores, inclusive atores não só nacionais, mas atores também regionais, mas principalmente resgatando algo que a presidente foi muito clara na sua observação com relação à época, o ministro Mercadante estava na Ciência e Tecnologia, de que é a integração do território brasileiro. Ou seja, pensar espacialmente o território brasileiro nas suas diversas oportunidades, integrar pela capacidade de conhecimento, pela infraestrutura de pesquisa científica e principalmente pelo processo de desenvolvimento a partir da inovação, a possibilidade de ter as oportunidades locais afloradas e isso trouxesse um novo patamar, um novo paradigma de desenvolvimento para a economia brasileira. Eu vou fazer uma apresentação, portanto não vou ser extensivo agora dessas primeiras falas, que é apenas de saudação. Quero agradecer em nome do ministro Raupp a oportunidade, mais uma vez. Ele não pôde comparecer porque duas questões nos chamam a atenção nesse momento em Brasília. Estamos finalizando 2 planos robustos para a área científica e tecnológica, portanto, para a infraestrutura de pesquisa laboratorial, pensando um novo PROINFRA com a FINEP e com o CNPq, pensando um PROINFRA voltado para as universidades estaduais e aquela que nós chamamos de comunitárias sem fins lucrativos, que foi uma oportunidade que traçamos há 2 anos atrás e será retomado agora. Por outro lado, pensando no processo inovativo, é um plano que a presidente nos determinou, estamos costurando, como disse, com esse conjunto de atores e finalizando ainda esta semana, e também na dificuldade que tivemos, mas agora uma oportunidade com a questão do pré-sal. Todos sabem que o Ministério poderia sofrer um decréscimo na sua capacidade de recursos. Nesse momento, a presidente foi muito clara e muito objetiva de que não houvesse perdas no período de concessão e também focou a destinação do pré-sal, que, como dizia Celso Furtado, quando trabalhou o subdesenvolvimento da América Latina, especialmente quando pensou a Venezuela, me recordo disso agora, colocava claramente que a Venezuela, naquele momento, que estava muito mais desenvolvida do que nós na questão da extração do pré-sal, da extração do petróleo, e na possibilidade de montagem de uma empresa estatal robusta, como é a empresa petrolífera venezuelana, tinha uma oportunidade se soubesse aproveitar a capacidade de recursos naturais e não ficasse restrita à sua posição de produtora de bens primários, atendendo uma demanda externa, que era a capacidade de desenvolvimento da própria sociedade venezuelana. Não conseguiu aproveitar isso. E aí o resultado foi que a Venezuela hoje nem intermediária é na camada, na constelação das nações, inclusive dentro da América Latina. Nós temos essa oportunidade, a presidente foi muito clara. Os recursos do pré-sal, dentro do Fundo Social, irão todos para a educação. Então essa é uma determinação muito importante, que coloca como eixo dinâmico de mudança de paradigma, de mudança de padrão de desenvolvimento, a questão da educação como tema central. E aí a educação em todos os seus níveis, desde a primeira infância, como fizemos discutir isso na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, até a capacidade da pós-graduação e a capacidade de chegar e ter uma estrutura laboratorial e científica brasileira que transforme, de fato, a sociedade brasileira na sociedade do conhecimento e nos coloque no outro patamar. Só rompendo esse dialeto, só rompendo, portanto, esse paradigma e essa dialética, é que poderemos, de fato, dar um salto significativo, e a presidente colocou isso como eixo dinâmico. Então, o ministro está discutindo esses 3 assuntos a nível nacional, inclusive com a própria presidente, não pôde estar aqui presente, e com isso eu justifico a sua ausência. Mas nem por isso deixaremos de debater esse importante plano do Ministério, que é a Estratégia Nacional, que tem uma relação necessária e direta com as universidades, que é fundamental para o seu processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento e de construção das políticas públicas. Portanto, mais uma vez, agradeço enormemente o convite que foi feito, saúdo a UERJ por ter estruturado um workshop desta natureza, está preocupado em discutir essa vertente como eixo dinâmico da própria formação de recursos humanos dentro da estrutura universitária, perceber a relação que deve existir entre
a infraestrutura interna com o segmento da sociedade, e aí em todos os níveis, não só na relação direta com a empresa, mas também na sua relação direta social, porque há, na verdade, uma captura ou um revisitar a estrutura de desenvolvimento da sociedade brasileira que precisa de um resgate, que é justamente do resgate social, reduzindo as assimetrias no tocante às empresas, mas reduzindo certamente as desigualdades no tocante à sociedade brasileira. E o papel da universidade é fundamental para isso. Então, eu saúdo a universidade por ter organizado um seminário desta monta, e meu querido reitor, Ricardo Vieira Alves, por ter convidado o Ministério para aqui estar presente. Quero também, por fim, agradecer ao vice-reitor, Roberto Volpato, da UERJ, a Rui Marques. Rui Marques tem sido um parceiro incansável na estruturação, a que nós chamamos da consolidação do Sistema Nacional, através das fundações de amparo à pesquisa e das secretarias estaduais, pensando justamente essa parte da integração territorial, e o olhar espacial é fundamental para que a gente resgate aquilo que chamamos de uma crítica estrutural, que é essas assimetrias existentes dentro do cenário nacional. O Rui tem sido um parceiro incansável já há alguns anos, e agradeço ao Rui de público a presença e a defesa que faz intransigente da realidade do nosso Estado fluminense, com uma capacidade de empreender aqui, de engenheirar um conjunto de políticas através da FAPESP. Quero cumprimentar a professora Marinilza Bruno de Carvalho, organizadora desse evento, e mais uma vez parabenizo em nome do Ministério, a Regina Henriques, subreitora de Extensão e Cultura, a Mônica Elbron, subreitora de Pós-Graduação e Pesquisa, os meus dois queridos amigos e companheiros de muito tempo na construção, e foram parceiros constantes na construção da Estratégia Nacional, que é o Barragá, da FINEP, e o Guilherme Melo, do CNPq. Portanto, quero agradecer enormemente esta participação do Ministério. Espero poder, em poucos minutos que terei adiante, conseguir passar alguma mensagem para vocês e que haja, posteriormente a isso, um bom debate sobre a questão da construção da estratégia. Mais uma vez agradeço meu querido amigo Ricardo Vieira Alves, e parabéns pela sua reitoria, parabéns pela sua capacidade de gestão à frente da UERJ, que está transformando esta universidade, dentro do ranking nacional, numa posição de destaque e numa posição extremamente expoente a nível da formação de recursos humanos, não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas como também a nível nacional, na articulação que tem feito com o conjunto das universidades nacionais. Parabéns pela sua gestão, pela capacidade de empreender, e já assumo o desafio que você colocou, pelo menos a minha instância, e eu creio que o ministro também assumirá, de transformar algumas instalações desta universidade numa instalação de conhecimento, portanto, uma instalação de infraestrutura e numa instalação de parceria com os institutos do Ministério localizados aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Antônio. Passamos a palavra à subreitora de Pós-Graduação em Pesquisa, a professora Mônica Heibron. São pequenas saudações, mas é importante, porque as áreas fins, vai todo mundo falar, viu, Regina e Helena? 5 minutinhos, 3 minutinhos, não precisa também ser uma coisa longa. Mas fazer uma pontuação do que significa isso na área fim, o que significa no aspecto da formação e da atividade social, ou da atividade de relação, isso para a gente. Tem que impactar na vida cotidiana da universidade. Magnífico reitor, professor Ricardo Vieira Alves, senhor secretário, excelentíssimo senhor secretário Elias, e na presença dos senhores, saúdo todos os presentes à mesa. É uma honra para a nossa universidade, nesse 4º workshop sobre ciência, tecnologia e inovação, estar recebendo praticamente todos os atores aí de ciência e tecnologia do país. Então, eu acho que só a composição dessa mesa mostra o sucesso da organização desse evento. Eu quero começar dizendo da importância da criação do Departamento de Inovação dentro da nossa universidade. Desde 92, a professora Marinilza vem militado na questão das patentes, na questão da aproximação com a indústria dos nossos pesquisadores, e, finalmente, agora temos uma estrutura para poder abrigar essas iniciativas da relação entre a universidade e a empresa e da geração de conhecimento, da aplicação do conhecimento. Eu quero ressaltar alguns programas extremamente importantes. Eu acho que o Brasil vive um momento ímpar para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. Não é? Todos os atores aqui estão presentes, falta só a CAPES. Então, é óbvio que alguns programas são fundamentais para o desenvolvimento das universidades. A CAPES, através do seu apoio com o programa de bolsas após graduação, ao CNPq,
com as suas bolsas de produtividade aos INCTs. Nós somos sede de 2 INCTs na UERJ, um de óleo e gás e um de ciências sociais, né, com os nossos recém-convidados aí trazidos do antigo IUPERJ, agora abrigados na nossa instituição. Somos membros ativos de inúmeros institutos de ciência e tecnologia, e eu destaco um especialmente importante para o Estado do Rio, que é o de Ciências do Mar, que está sendo sediado na Marinha, mas que nós temos uma participação muito ativa. Destaco, é claro, a ajuda do Proinfra, né, que temos recebido do Proinfra na questão de grandes equipamentos e instalações, e, é claro, da nossa FAPERJ, né, que tem sido companheira aí, incessante dos nossos pesquisadores, né. Destaco também um momento muito interessante de sinergia com as empresas, que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro vem atravessando. Temos uma longa tradição de parceria com a Petrobras, através das suas redes tecnológicas. Isso nos permitiu equipar, em grande parte, o setor mais aplicado à indústria da cadeia de petróleo e gás. Vamos construir em breve um prédio de laboratórios com a geologia química, né? E agora, com essa boa notícia, vamos reformar o nosso segundo prédio importante, que é a Fonseca Teles, com mais laboratórios de ponta. Lá estão localizados a mecatrônica, energias alternativas, enfim, uma série de laboratórios importantes das nossas engenharias, né? Mas eu tenho que falar também de alguns gargalos, eu vou deixar essa mensagem, né? Como o nosso reitor já pontuou muito bem, temos 2 gargalos importantes: a questão do espaço físico. Nós somos uma universidade urbana, e apesar de termos uma capacidade enorme de geração de projetos e de equipamentos, precisamos do apoio desses atores na ampliação das nossas instalações laboratoriais, não é? E tem um ponto que eu considero importante, e eu deixo isso como uma mensagem, talvez, para os debates, que é a questão da formação de técnicos de alto nível para os nossos laboratórios, não é? Esse é um gargalo importante, não só da UERJ, mas de diversas universidades do país. Precisamos trabalhar na formação e na fixação de técnicos de alto nível para dar conta desses laboratórios, enfim, de grande porte que temos montado ao longo desses anos. Eu agradeço enormemente a presença dos senhores. Eu acho que o dia vai ser um dia muito interessante de debates, não é? Coroando aí nosso quarto encontro de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigada. Passamos a palavra à professora Marinilza Bruno de Carvalho, diretora do Departamento de Inovação e Nova UERJ. Bom dia, muito obrigada a todos. Quero agradecer inicialmente ao professor Ricardo, né? Nós estamos juntos há muitos anos, desde 92, mas realmente eu sou de... Está falando que eu sou empreendedora, mas ele é um inovador, né? Porque como reitor, ele abraçou essa causa também, né? E todos que estão aqui conhecem e sabem da visão diferenciada que ele consegue ter. Quer dizer, ele começou como engenheiro eletrônico, virou um psicólogo. Quer dizer, olha só que coisa interessante, isso é empreender, né? Ser completamente inovador. E é interessantíssimo porque você pode falar de biologia e pode falar de alguma coisa de eletrônica, porque ele ainda se lembra e conhece. Então, eu quero agradecer inicialmente a confiança e a parceria que ele empreendeu nesses anos todos, né, juntos, e agora coroando com essas novidades que estamos conseguindo alcançar. Quero agradecer ao Ministério todo, ao doutor Elias, ao Alexandre, ao doutor Guilherme, por estar aqui conosco, o professor Volpato, que é nosso parceiro na luta do dia a dia, e o professor Rui, que está conosco ali, né? Agora estamos com um projeto que ele está ampliando as instalações do Inova UERJ, né? Porque era um núcleo e agora virou um departamento, então estamos com o apoio da FAPERJ para isso. E a todos que estão presentes e que já conhecem a nossa luta de todos esses anos.
Rapidamente, eu quero só contar algumas das coisas boas que nós já conseguimos fazer. Nessas pastas que os senhores receberam, alguns projetos que o professor Ricardo elencou já está aí, em resumo, os senhores podem ver. Fizemos umas lâminas apenas de informação. O projeto das empresas júnior está aí, os senhores podem ver, foi um projeto... nós temos uma parceria com o reitor, nós trazemos os gargalos, sugerimos algumas alternativas de solução e via de regra, ele escolhe sempre a melhor. E ele fez a opção, nós fizemos esse projeto com as empresas júnior esse ano, foi o primeiro edital inovador no Brasil, não existe outro ainda. Algum celular, eu acho que é o meu, por gentileza, desligue. Esqueci de colocar no... Então, as empresas júnior foi feito um edital, as empresas júnior foram contempladas e os seus orientadores, pesquisadores também. Agora estamos com um projeto com as incubadoras e, como a professora Mônica falou, um outro gargalo que nós temos, que são os laboratórios. Nós também já fizemos o edital este ano, já uma primeira ação de solução para os técnicos de laboratório. Fizemos uma parceria com a FAETEC, e estamos lançando no dia 12, o professor Ricardo vai assinar, junto com o presidente da FAETEC, 50 bolsas para técnicos de laboratório de alta complexidade da universidade. Foi um processo extenso e um processo, assim, complicado, porque os laboratórios da UERJ que tiveram que fazer a avaliação desses estagiários. Então, é realmente uma coisa inovadora, os laboratórios não estavam preparados, mas foi um resultado interessante e as 50 bolsas já foram definidas e dia 12 de dezembro estaremos assinando esse edital. Então, foi mais uma ação completamente inovadora também de conseguir trazer e, como a professora Mônica falou, conseguir fixar esses alunos, e a ideia é treiná-los e capacitá-los e que futuramente, num concurso, possamos tê-los conosco. Quer dizer, um concurso de técnico de laboratório, possamos vir a ter técnicos treinados por nós mesmos. Então, esse também foi um projeto inovador esse ano. O outro é das incubadoras. Nós temos 4 incubadoras na universidade. Existem várias solicitações de se criar incubadora social. A medicina e a saúde já está trabalhando com essa visão de, para o ano que vem, desenvolver uma incubadora social. Então, esses são... E os parques tecnológicos, nós estamos em parceria também. Então, essas foram as áreas prioritárias para esse ano, em paralelo com o que nós temos que fazer, que é o dia a dia, como o professor Ricardo falou, né, a nossa questão da infraestrutura, da obra, etc. E um outro gargalo que vai ser discutido hoje, o secretário, doutor Alexandre e doutor Guilherme, e o doutor Rex Nazaré, que virá, né, professor Rui, que é o gargalo nosso da economia, da inovação, no que diz respeito à transferência de tecnologia. Nós estamos com alguns contratos, já fizemos transferências, temos PCTs, aqueles internacionais, fizemos transferência para a Axé, estamos agora transferindo para a IPEMACA, mas temos alguns gargalos em receber fomento, tanto da FINEP como do CNPq. Ao fazer essa transferência, como fica, temos algumas questões que precisam ser um pouco mais elaboradas. Por exemplo, nós estamos agora, as parcerias, elas são ótimas, precisamos fazê-las, mas a nossa organização, não é nem a legislação, não, a nossa organização de cada instituição ainda não ficou completamente clara. Então, nós temos agora um processo de um professor da UERJ, dentro de um projeto da Petrobras, que nós estamos com a FINEP em discussão de como fazer a transferência de tecnologia. Então, esses gargalos são algumas das questões que nós vamos nos debater ao longo da tarde. Então, eu não quero me alongar, quero agradecer a presença de todos. Esse pendrive, além de uma lembrança nossa de um pendrive de 2 GB para os senhores, ele tem também o catálogo dos projetos da UERJ. São 4.158 projetos, todos os projetos da UERJ catalogados até o início do ano, até o final de 2011, início de 2012, estão nesse pendrive e ele será atualizado agora com os novos projetos entrantes do ano de 2012. Então, essa ideia do pendrive tem que
confessar, foi uma brilhante ideia do nosso reitor. Então, além do brinde do pendrive de 2 GB, porque o nosso catálogo ocupou pouco espaço, vocês também aí têm todos os catálogos da UERJ. E para que todos saibam, vocês estão na internet. Então, a nossa palestra, secretário, ela não se extingue nesse seleto auditório, mas em toda a comunidade da internet. Muito obrigada a todos e que tenham um bom dia de trabalho. Obrigado, senhora Maria Lúcia. Eu vou passando a palavra. Professor Rui Marques, por favor, para a sua saudação. Bom dia a todos. Meu magnífico reitor, Ricardo Veralves, digníssimo vice-reitor, Paulo Volpato, meu querido amigo Luiz Elias, Alexandre, FINEP, Guilherme. Quero cumprimentar a professora Marinilza pela organização desse workshop, cumprimentar as nossas subreitoras, são 3 subreitoras, né? O Ricardo é um felizardo aqui, né? Tem 3, as 3 mulheres. Quero cumprimentar a professora Eliette Busquelar, que, em primeiríssima mão, do professor Ricardo Veralves, eu vou lhe dizer que Eliette encabeça uma lista tríplice que está sendo encaminhada ao governador do Estado para ser a presidente do Conselho Superior da FAPERJ. Então, quero cumprimentar a professora Eliette e acho que essa indicação, que foi uma unanimidade do Conselho, deverá ser seguida pelo governador. A FAPERJ não poderia estar ausente dessa abertura desse evento, né? Assim como não estará ausente nos debates que ocorrerão à tarde, o professor Rex Nazaré estará nos representando. Nós vimos tendo uma preocupação muito grande desde o início da gestão do governador Sérgio Cabral com a recuperação da infraestrutura para pesquisa das nossas instituições. Não somente nas instituições estaduais, mas em todas as instituições sediadas no Estado do Rio de Janeiro. Claro que com um olhar diferenciado para as nossas universidades estaduais. E é por isso que vimos, inclusive, lançando programas específicos para a UERJ, para o ENF e para o ESO. Um deles, ministro, é justamente o apoio à infraestrutura das universidades estaduais, que nós agora em 2013 teremos a 3ª edição, é o nosso Proinfra estadual. Eu lembro quando o senhor conversou comigo e lançou a única versão que teve até hoje, né, em parceria com a FINEP, do Proinfra estadual, nós havíamos acabado de lançar o nosso, mas independentemente de nós termos continuado com isso, desde então já lançamos 2 edições, vamos lançar a 3ª, nós estaremos presentes à chamada junto com a FINEP, e eu acho que vai ser muito importante para o nosso Estado, para as nossas instituições estaduais. Vimos também lançando apoios específicos para apoio às nossas pós-graduações nas universidades estaduais. Isso já vem rendendo bons frutos. No último triênio de avaliação pela CAPES, a UERJ consegue o seu primeiro curso de excelência máxima, no nível conceito 7, que é o curso de pós-graduação em educação, e em recente evento na UFRJ, onde estava presente o professor Olívio Amaral, eu já o convidei para comemorar conosco o crescimento que nós teremos na avaliação do próximo trimestre. Eu estou acreditando firmemente disso e que ano que vem nós estaremos comemorando mais ainda o crescimento das nossas pós-graduações. Eu acredito muito nisso. No que tange mais especificamente a tecnologia e inovação, também temos lançado diversos programas de apoio à inovação tecnológica, modelos de inovação tecnológica social, apoio a incubadoras de base tecnológica e a empresas juniores. Recentemente, esse ano, 2012, pela primeira vez, apoio à criação e implementação
de núcleos de inovação tecnológica. A UERJ não tem mais um núcleo, tem um departamento, que é muito importante. Mas nós vamos continuar apoiando núcleos e, por conseguinte, departamentos de inovação tecnológica. Apoio a assessoria internacional nas nossas instituições. Amanhã, inclusive, terá uma reunião na FAPERJ para os núcleos, as assessorias internacionais das diversas instituições sediadas no Estado traçarem estratégias comuns. Então, ou seja, nós vimos tentando estar presente no que é possível. Lembrando sempre que, quando a FAPERJ tem por meta a recuperação da infraestrutura para pesquisa das nossas instituições, essa mesma infraestrutura é que é utilizada no ensino e, no nosso caso aqui do Hospital Pedreira, na assistência, na extensão. Então, a FAPERJ pode patrocinar isso sobre o viés da pesquisa, mas certamente é utilizado em outras vertentes. Parabéns, UERJ, por mais esse workshop. Por favor, para a saudação, o Alexandre representando a FINEP. Professora Helena, depois a senhora vai falar aqui. Depois do Alexandre. Bom dia a todos. Em nome do presidente da FINEP, Dr. Glauco Arbix, eu agradeço a oportunidade de aqui estar. Eu vou falar muito rapidamente agora, porque à tarde participo das discussões, mas, basicamente, a FINEP, nos últimos 10 anos, passou a operar um volume tanto de recursos, quanto aproximadamente também número de operações, algo como 5 vezes maior do que operava há 10 anos atrás. Então, quer dizer, nós temos uma série de dificuldades tanto desse crescimento, quanto agora de como é que isso se sustenta e como é que vai caminhar daqui para frente. Então, acho que podemos discutir isso à tarde. É claro que isso gera também uma série de dificuldades no andamento de várias questões operacionais que vêm sendo atacadas, e a gente discute sobre isso também. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos à tarde. Helena, por favor. Vocês falam da tribuna. Magnífico reitor, excelentíssimo secretário, doutor Elias, em nome de quem eu cumprimento os demais membros da mesa, diretores presentes, senhoras e senhores. Queria dizer que o reitor sempre nos surpreende, Mas eu quero agradecer a possibilidade da lembrança de que, quando se fala em ciência, tecnologia e inovação, nós não podemos falar apenas na pós-graduação. Na nossa universidade, graduação e pós-graduação travam uma dialética muito enriquecedora. Aliás, a SR1 está presente também nesse evento, através do seu Laboratório de Tecnologia de Informação e Comunicação, da professora Márcia Taborda e de sua equipe, que estão transmitindo via internet. Eu queria dizer que a graduação ela tem se voltado muito para responder ou tentar dar respostas aos desafios que esse mundo globalizado e do conhecimento nos coloca, e no qual o Brasil ocupa, efetivamente, uma posição já de potência de presente, não só de potência de futuro. Eu acabei de chegar de um workshop em Huelva, na Espanha, por conta de um convênio CAPES-DGU, onde tratava-se da questão das migrações internacionais, um tema que também é um tema estratégico. E me surpreendi pela maneira como a presença brasileira estava sendo tratada pela mídia. O workshop era um workshop pequeno, mas saiu em todos os jornais da cidade de Huelva. Isso quer dizer que as perspectivas e que o que se espera do Brasil lá fora, nesse mundo
em que a internacionalização é cada vez mais profunda, é uma resposta de futuro, de perspectiva, que, obviamente, a questão da tecnologia e da inovação é fundamental. Por isso mesmo, eu queria lembrar, reitor, que hoje os nossos alunos que estão no exterior são basicamente da graduação através do programa Ciências Sem Fronteiras. Esses alunos estão enriquecendo seus conhecimentos lá fora, trazendo para o país uma nova perspectiva frente à sua formação. Então, eu queria também parabenizar a professora Marinilza, a minha colega subreitora de pós-graduação, e dizer que realmente a graduação vem crescendo e vem buscando repensar os seus currículos no sentido de dar respostas aos desafios que estão colocados. Professor Guilherme, por favor, uma saudação, representante do CNPq. Uma saudação. Professora Regina Henriques, depois do professor Guilherme, por favor. Bem, bom dia a todas e todos. Eu estou aqui representando o CNPq, sou diretor de Engenharia, Ciências Exatas, Humanas e Sociais. O professor Glaucio Oliva, nosso presidente, não pôde vir e pediu explicitamente que eu viesse por causa da importância do tema, da importância da instituição, da importância desta época, né? Como já colocado muito bem aqui pelo nosso secretário Elias, pelo magnífico reitor. O momento não pode ser perdido, né? Nós temos grandes desafios aí, pré-sal e outros, e se a gente não formar recursos humanos suficientes para conseguir alavancar isso, em todos os níveis, alguém vai vir e vai levar isso, né? A gente só vai ficar depois a ver navios. Então, é uma missão, como disse o reitor, a gente tem que tratar dos problemas de terceiro mundo, de primeiro, é um desafio grande aí, né? E da nossa parte, CNPq, estamos parceiros à disposição, vamos discutir à tarde também algumas opções aí. E parabéns ao UERJ e a esse belo evento. Obrigado. Professora Regina Henriques, por favor. Muito obrigado, professor Guilherme. Doutora Maria Tereza é diretora da área administrativa e financeira da universidade, mas preocupada com essa questão da inovação e uma parceiraça de todo mundo aí, sendo que, às vezes, o reitor sabe por que é uma professora. Tem uma cabeça de professora e de formação acadêmica nessa área. Obrigado, Tereza, sempre pelo apoio que você dá. Professora Regina Henriques. Bom dia, magnífico reitor, excelentíssimo senhor secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Elias, todas as autoridades presentes à mesa, bom dia a todos os presentes nesse evento. Eu inicio a minha saudação parabenizando a organização do nosso quarto workshop. A cada edição ele vem se engrandecendo e nessa quarta edição nós conseguimos presença das autoridades com as quais a universidade precisa dialogar e estabelecer e estreitar as parcerias para que possamos desenvolver cada vez mais e melhor o papel que a universidade pública, da dimensão da nossa UERJ, deve ter. Para a extensão universitária, não tenho dúvida alguma do impacto e da importância de um evento como esse para que nós possamos discutir as grandes questões que desafiam a nossa universidade no mundo contemporâneo e, sem dúvida alguma, também a extensão universitária tem um papel a desempenhar nessas respostas que precisamos dar aos grandes problemas que enfrentamos na nossa sociedade. A extensão universitária, já há muito tempo, que faz um diálogo estreito com a pesquisa, as duas trabalham de uma forma muito integrada, e na UERJ nós temos demonstrado isso a cada dia, a cada momento, como é importante que possamos trabalhar juntas, pensando nessas questões, garantindo que aquilo que produzimos como conhecimento na nossa universidade possa, através da extensão, chegar em cada espaço da nossa sociedade, para grupos diferentes, para instituições diversas. Nós temos projetos de extensão, programas de extensão que travam esse diálogo, que fazem com que aquilo que nós produzimos tenha, de alguma forma, uma aplicabilidade mais direta na solução desses grandes problemas que enfrentamos.
E é claro que se nós temos pesquisa e extensão fortes, isso fortalece também o ensino que fazemos tanto na graduação como na pós-graduação. É uma maneira de nós darmos sentido àquilo que nós fazemos e produzimos no nosso cotidiano, no interior de uma universidade com a dimensão que a UERJ tem. Então, eu fico muito feliz de poder participar desse 4º encontro, de termos um espaço de diálogo, porque se temos gargalos importantes no ensino, se temos gargalos importantes na pesquisa, temos também alguns gargalos que fazem com que a extensão não consiga ainda ter o impacto todo que ela tem potencial para dar. Um deles, sem dúvida alguma, é a questão do fomento permanente às ações de extensão, que tem sido um desafio para todos nós, extensionistas. Eu hoje sou vice-presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e temos buscado travar diálogos com todas as instituições parceiras no sentido de garantir que a extensão também possa ter fomento para que ela faça este papel que a universidade precisa de estar presente com a sua permeabilidade e capilaridade em todos os espaços. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, através da extensão, nós temos garantido a presença da universidade de uma forma ágil, precisa e com respostas também a problemas agudos que são apresentados pela nossa sociedade em todo o território do estado do Rio de Janeiro. Eu quero aqui ressaltar e fazer um agradecimento à FAPERJ, porque nós temos, com a extensão e o fórum, trabalhado muito junto às fundações de apoio à pesquisa, no sentido de compreendermos que a extensão e a pesquisa caminham juntas. Esse apoio que o professor Rui Garcia ainda há pouco destacou, de que através do incentivo à pesquisa também incentivamos a extensão e o ensino, mas nós temos hoje na FAPERJ uma das poucas FAPs que abre editais específicos para a extensão que se faz articulada com a pesquisa, mas é uma manifestação da importância que é dada à extensão universitária, ao reconhecimento do papel que ela desempenha para a sociedade como um todo. Sem dúvida alguma, ela abre campos de prática para os nossos estudantes, qualificando mais a sua formação, mas ela também estabelece um diálogo permanente com os outros espaços da sociedade, fazendo com que a universidade esteja presente em cada canto, em cada espaço, num diálogo permanente com a sociedade. Então, eu fico feliz, viu, Marinilza, porque nós temos trabalhado de forma próxima, parceira. Aliás, as nossas empresas juniores e as nossas incubadoras são programas e projetos de extensão na nossa universidade e, dessa forma, nós temos garantido que caminhamos juntos. O ensino, a pesquisa e a extensão, e a UERJ é um belo exemplo para todas as universidades do nosso país. Obrigada. Muito obrigado, Regina Henriques. Eu não falo mais. Volpato, como vice-reitor, faz o seu pronunciamento e encerra a sessão, por favor, de abertura. Bom dia a todas e todos. Saúdo o magnífico reitor e os demais companheiros da mesa. Regimentalmente, isso, como o reitor colocou, a reitoria faz a abertura e o encerramento. São palavras de encerramento formais. Mas eu não poderia deixar, nesse momento, de dizer do meu contentamento de estar presente num evento em que a qualidade da UERJ se mostra para o Ministério e para as agências de fomento. E dizer da busca incessante, da excelência que eu, como vice-reitor, junto com os diretores de centro e as sub-reitoras, fazemos no cotidiano. E aqui, junto com a Marinilza, quer dizer, a fixação do docente em projetos de excelência é super importante. Aqui, na pós-graduação em pesquisa, mas na graduação e na extensão, isso cada vez mais se mostra como de necessidade vital para que essa universidade continue crescendo com qualidade. Então, eu só agradeço estar aqui presente, parabenizo Marinilza e as sub-reitorias que aqui falaram dos seus programas, e está encerrado, então, esse momento, essa mesa. Né? Obrigado. Você toma conta aqui? Luiz Antônio vai fazer uma conferência agora sobre isso. Vamos, desfeita a mesa, vamos para lá. Tá bem?